Vamos! É isso aí. Deixa o som, Pachecão. Pode deixar o som, porque é segunda-feira. Nossa jornada do esporte de opinião tá só começando. 5 horas e 33 minutos na sua tarde. E é claro que a gente vai falar muito da vitória de ontem do Flamengo sobre o Palmeiras, 3-2. Mas antes da gente trazer a análise do jogo, eu já quero antecipar o assunto com a enquete. Lembrando que o Verdão tem jogo quinta-feira contra a LDU pela semifinal da Copa Libertadores. Olha só, a derrota para o Flamengo pode abalar o Palmeiras para o jogo da Libertadores? Sim ou não? Para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Quero saber de vocês, meus queridos. A gente também vai falar do jogo do Palmeiras, de todas as polêmicas de arbitragem e tudo mais, falar do Corinthians, do Santos, do São Paulo, de tudo, Mirassol. Mas essa derrota no Maracanã, 3-2, vocês acham que pode abalar a confiança do Palmeiras para esse jogo importante da Libertadores na quinta-feira, Miller? Boa tarde, Michele, Xará. Sem dúvida nenhuma, não vai abalar em nada. São campeonatos diferentes, né? O Flamengo, o Campeonato Brasileiro, está disputando com o Palmeiras o título. E a Libertadores, o Palmeiras, se não me falha a memória, o Xará sabe melhor que eu sobre isso, é a melhor campanha da Libertadores. E o Palmeiras fora de casa, Michele, dificilmente perde uma partida. Muito pelo contrário, sempre tem vencido as suas partidas fora de casa. E o Palmeiras, você sabe que tem um time muito bom. Para mim, o Palmeiras ganha lá e ganha aqui. Concorda, Alex Miller? Concordo. Pelo contrário, em relação à pergunta da enquete, eu acho que tudo que aconteceu ontem no Maracanã só fortalece o Palmeiras para a sequência na Libertadores e também no próprio Campeonato Brasileiro. Acho que o time encarou o Flamengo, teve oportunidades também, o Flamengo controlou melhor o jogo, foi uma partida decidida em detalhes e nada do que ocorreu foi algo que possa mexer com moral, com a foi um jogão, anímica. né? Foi um grande jogo, resultado normal, com particularidades que nós vamos abordar daqui a pouquinho na Gazeta Esportiva, mas em relação à enquete, eu acho que o Palmeiras vai até mais forte para enfrentar a LDU lá na altitude. Nada que desabone o Palmeiras, muito pelo contrário. Bom, a 29ª rodada do Brasileirão ainda não acabou e hoje tem duelo importantíssimo na parte de baixo da tabela. Santos e Vitória se enfrentam na Vila Belmiro e a gente desce a serra então para conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Você já tem a provável escalação do Vojvoda? Nós temos, ainda não é oficial, mas é a provável. Michele, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estamos na porta da Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira, que atrás de mim aqui tem um retrato do Pelé, junto do Neymar, naquele início do Neymar ainda, começando a sua carreira profissional. Hoje, Neymar mais uma vez será desfalque aqui na Vila Belmiro. Vila Belmiro que ainda não tem ainda aquela cara de jogo. O Thomas Jefferson vai mostrar aqui para vocês. Estamos na rua Princesa Isabel, a rua principal do estádio da Vila Belmiro, a rua de entrada da imprensa, dos jogadores, da bilheteria, do credenciamento, tudo acontece por aqui. Neymar entra por aqui também. Ainda tudo vazio, o pessoal aprontando aqui o estádio do Santos para essa partida importantíssima do Campeonato Brasileiro. Uma partida, como a gente disse aqui, que o Santos não vai ter o Neymar, não vai ter também o João Schmidt suspenso e o Tomás Rincon, que entrou em período de transição de uma lesão que acabou acontecendo enquanto ele esteve com a seleção da Venezuela. Então, bora para o campinho com a provável escalação do Santos para esse jogo que vai rolar aqui a partir das 9h30 da noite. Campinho na tela, então, para o Santos de Vojvoda, que começará com Gabriel Brazão no gol, linha de defesa com Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, meio de campo com William Arão, Zé Rafael, Barreal, Roleiser e lá na frente Guilherme e Lautaro Dias. Esse deve ser o provável Santos para pegar o Vitória aqui nesse confronto de 6 pontos, quando a gente costuma falar, confronto direto, briga direta para escapar, para fugir, ficar distante da zona do rebaixamento desse Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes e o meu palpite para essa partida junto com vocês, hein, Mi? Valeu, Salazar, por todas as informações. E aí, Alex Miller, a expectativa para esse jogo? O Santos tem que aproveitar esse momento, né? Depois de ter vencido o seu maior rival, o Corinthians, de ter acalmado a situação, ter paz ali no ambiente, no dia a dia. Tem que aproveitar esse jogo contra um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento para ganhar.
Porque se perder, pode se complicar. O Vitória está louquinho para escapar do rebaixamento, o Fortaleza ainda sonha, o Juventude também, não pode bobear. Acho que o Santos, apesar de alguns desfalques, tem também alguns retornos importantes, tem totais condições de, dentro de casa, vencer essa partida, ganhar do Vitória e somar 3 pontos que inclusive empurrariam o Atlético Mineiro para ser o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então a vitória é essencial para as pretensões santistas no Brasileirão. E aí, Miller, Santos no Brasileirão? Michele, é um confronto, né? Sabemos disso, um confronto embaixo da tabela, porém o Santos tem mais time, o Santos tem mais qualidade técnica. O Vitória, claro, vem para jogar por uma bola só, né? Jogar no erro do adversário. Mas não é o caso. O Santos, como disse o Xará, vem de uma excelente vitória, né, no Clássico. E apesar do desfalque do Neymar, que é o principal jogador, mas o Santos tem jogado bem na Vila Belmiro. Para mim, o Santos vence 2-0 hoje. Vamos para o nosso palpitômetro do jogo entre Santos e Vitória? E hoje quem começa é o Tetra. Acabou de falar. Né? Aliás, você viu o Palhinha? Eu te mandei o Palhinha falando. Foi Palhinha, né? Não, era o Palhinha. Era o Zinho. O Zinho falando assim. Todo mundo te mandou, hein? O Zinho falando assim, se é craque... Bom jogador ou gênio? Bom jogador ou gênio. Nossa, era todo mundo craque pra ele. Craque, bom jogador. Quando falou Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, gênio. Aí falou assim, Miller, gênio. Ai, que orgulho. Que gênio. Zinho é meu parceiro. E o gênio tá aqui do nosso lado. Michele, o Santos voltou a se reencontrar com um bom futebol. 2-0 hoje. 2-0 pro Santos. E o diretor, e o meu palpite? E o seu, Alex? É minha vez agora? É. Então, o meu palpite... Não sei se a Michele vai me embalar. Eu espero que não, porque ela sempre me copia. Ah. Eu acho que vai ser 2-1 pro Santos. Ah, não! É o meu palpite também. 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. É isso aí. Hoje o Santos ganha e se distancia ainda mais da Série Michele, B. é um jogo decisivo. Decisivo. Salazar. Não, Xará, é uma decisão. Qual Final. que é o seu palpite para esse jogo? A gente não igualou nesse palpite aí. 2-0 o Santos, embalado da vitória no Clássico contra o Corinthians. Leva essa vitória aqui hoje de maneira tranquila, acredito eu. Vitória do Santos, Salazar e Miller com o mesmo placar. Eu e Alex Miller com o mesmo placar. Boa, Mi. Ok? Agora sobe o hino do Corinthians, que tá na hora de falar da vitória do Timão, hein? A equipe do técnico Dorival Júnior recebeu o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena e venceu 1-0 com gol do meio-campista Maicon aos 4 minutos do segundo tempo. Esse jogo marcou a volta do trio Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Jim, com o resultado, o Coringão chegou aos 36 pontos no 11º lugar. Gostaram do jogo? O Corinthians jogou o suficiente para ganhar do Atlético, que primeiro estava com um time bem misturado, né? A prioridade do Atlético é amanhã a Sul-Americana, semifinal. Então o Corinthians enfrentou um Galo com a cabeça em outro lugar e com os jogadores, alguns titulares no banco. O Atlético titular já está mal, já não está jogando nada. Aí você bota um time misturado com a cabeça longe, fica mais fácil. E mesmo assim, foi 1-0, um belo gol do Maicon, com a colaboração do goleiro Everson, mas assim, não foi aquele jogo para, sabe, pra arrancar suspiros do torcedor. Foi um jogo ok, suficiente para vencer, 3 pontos importantes, que aliviam o Corinthians na tabela de classificação, enquanto espera a chegada no fim do ano da fase final da Copa do Brasil. Acho que é por aí, o Corinthians tem que seguir nessa toada, só não pode se complicar e ir somando os pontos que puder para administrar bem esse Campeonato Brasileiro até o momento da Copa do Brasil, que é a prioridade do Corinthians. Muito bom. E aí, Miller? Michele, o Corinthians fez seu papel de casa, ganhou os 3 pontos, que é o mais importante, né? Está na semifinal da Copa do Brasil. Agora, o Atlético Mineiro é a decepção do Campeonato Brasileiro. O Corinthians até agora, a pontuação é a pontuação de se livrar de rebaixamento. O único objetivo, né? Exatamente, 38 ou 36 pontos. 36. 36 pontos, quer dizer, com 45 você se livra, quer dizer. Então, Michele, as duas equipes são equipes que estão fazendo uma campanha vergonhosa no Campeonato Brasileiro, só que o Corinthians conseguiu uma importante vitória
e fica mais tranquilo na tabela da competição. 36 o Corinthians e o Atlético 33. Exatamente. Por isso que eu falei que se o Santos ganhar Era um confronto. hoje... O Santos tem 31. O Santos ganhando hoje deixa o Galo como o primeiro time fora da zona. E arriscado a se complicar nesse duelo com Vitória, Fortaleza, Juventude. Tem confronto direto. A coisa ainda vai ferver nesse finalzinho aí. Bom, herói da vitória do Corinthians, Maicon está emprestado pelo Shakhtar ao Timão só até o final do ano e ele admitiu que ainda não sabe se vai continuar no clube em 2026. Não, acho que minha vontade é terminar o ano bem. A gente sabe de muitas coisas que tem que acontecer. Ventilam-se muitas coisas no clube e para a gente pensar em permanecer, a gente tem que saber como vai ficar o clube para o ano que vem. Acho que esse ano foi um ano muito turbulento, principalmente político, é uma coisa que nos preocupa bastante. É claro que nos influencia, não nos influencia dentro de campo, mas é uma coisa que nos incomoda, porque toda hora tem notícia do Corinthians e eu acho que é uma coisa que a gente tem que se juntar, junto com a nossa torcida, junto com os jogadores, junto com a comissão, e a gente possa fazer um final de temporada importante, que acho que é uma coisa que a nossa equipe merece, pelo tudo que a gente fez esse ano. Vocês acham que o Corinthians deveria renovar com o Maicon? Vocês acham que ele tem vontade de continuar no Corinthians? Acho que essa pergunta final aí é a que se adapta melhor à realidade. Se ele quer continuar, né? Pelo discurso dele, ele começou a dar um pouquinho de desculpinha pra cá, pra lá, dando uma sambada para poder escapar do Corinthians ano que vem. Para um cara que foi criado no clube, eu esperava um outro tipo de declaração, tipo, gostaria muito de ficar, vamos ver, vamos tentar, vamos ver os esforços que são possíveis para a gente poder concretizar a permanência, mas não, não sei, politicamente atrapalha, é ruim, começou a meio que dar uma desculpa para justificar. Já não é a primeira vez que ele fala assim. Não é, ele é meio zigue-zague mesmo no Corinthians, uma gangorra aí, vamos ver, eu tô achando que pelo discurso a tendência é de que ele vai embora, né? O que você acha, Miller? Olha, Michel, ele é um bom jogador, todos sabemos disso, agora... Seja mais direto, objetivo na sua resposta. Ele rodeou bastante. Isso mesmo. Né? Poxa vida, quer dizer que os problemas políticos do clube vão influenciar na sua permanência? Quer dizer, todo jogador passa por isso. Eu acho que ele rodeou muito, rodeou e não acabou não respondendo nada. Mas às vezes ele nem sabe também, né? Exatamente. Deve estar uma confusão, né? Às vezes. Porque assim, mas dá uma desculpa de problema político atrapalha para justificar uma eventual saída, eu acho que não combina com a realidade do Corinthians e dele. Se fosse um jogador que não conhecesse o clube, não tivesse identidade nenhuma, chegasse, no clube, atuasse 6 meses e pensasse assim, puxa vida, esse negócio aqui é uma loucura. Não chegou agora no clube, nasceu lá. Mas ele conhece tudo isso, ele conhece as pessoas, ele conhece todo mundo. Ele era o último nesse elenco que poderia falar algo a esse respeito. Ai, que a política me atrapalha, não sei, sabe? Então fecha o clube porque a política atrapalha ele, então atrapalha todo mundo. Então se você não gostou... Poderia ter sido objetivo na sua resposta, né? E mais esclarecido com a resposta. Mas ele rodeou bastante, não gostei da resposta dele. Também não. E quanto o volante Maicon pensa sobre o futuro no clube, o técnico Dorival Júnior analisou a interferência que justamente a política pode causar ao futebol do Corinthians. É muito difícil para a gente ficar falando a respeito de política. Eu acho que eu já me posicionei lá atrás, que eu não acho saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que ela tenha uma interferência, assim, de uma maneira ou de outra, sempre ela vai envolver de uma forma direta o elenco, o clube, os jogadores, os funcionários, enfim. Mas é uma situação que tem que ser resolvida. Muito bem, e aí? Uma situação que tem que ser resolvida. Então, mas o Dorival, ainda a gente pode falar, poxa, ele chegou ao clube esse ano, não tem raiz no Corinthians, ele está tentando blindar o elenco do jeito que pode, tudo bem. Então, por isso que vai de encontro, ou seja, contra ao que o Maicon falou. Claro que atrapalha, ninguém está falando que não atrapalha, que não interfere, influencia. Lógico, quando o ambiente de um lugar que você trabalha é ruim, imagino que seja difícil. Graças a Deus eu não passei por situações assim, né? Na vida, mas quando você percebe pessoas trabalhando num lugar que a gente vê que está conturbado, que tem gente trabalhando contra, pessoas fazendo um monte de coisa, crise, protesto, deve ser complicado, não deve ser um clima de paz para trabalhar. Mas ao mesmo tempo eles são profissionais e bem pagos para isso, né? Quando não atrasa salário, tudo eles são bem pagos. Então faz parte, está no pacote. Se está insatisfeito com isso, muda de carreira, vai fazer outra coisa. É isso, Miller?
Sim, é por aí, Michele. O Dorival, né? Eu não sei como que ele não reclamou de reforço, né? É porque a janela fechou. É que transfer ban. É, exatamente. Chegou o segundo aí que a gente vai falar ainda. Sobre o Ranieri. Então. E o que estava desaparecido apareceu? Martínez apareceu? Apareceu? Reapareceu. Não é com o filho, documentação. Agora faltam menos de 2 meses para a 22ª edição do Troféu Mesa Redonda. Estamos em contagem regressiva e a votação está em ritmo aceleradíssimo. Você aí de casa também pode ajudar a montar a seleção do Oscar do futebol nacional e é só acessar troféumesarredonda.com.br, brincar de montar o seu time, porque o site é muito legal, muito divertido, tem várias coisas das edições anteriores também, mais de 2 décadas de história de Troféu Mesa Redonda. Bora conferir a opinião de mais um telespectador? Eu, como santista, tá difícil pro meu time, mas no meu peixe hoje o brasão, pô. Vamos lá, Alex Miller. Eu já votei na minha seleção. Você quer o quê hoje? Segundo volante. Na minha composição de meio de campo, eu acabei tendo que fazer algumas adaptações. Então, eu coloquei o Jorginho do Flamengo como mais um homem de meio campo. Acho que um jogador muito importante para o Flamengo, um dos melhores no ano. E é um cara que faz uma diferença. Embora tenha feito pênalti no Gustavo Gomes, mas ele é um grande jogador e eu coloquei o Jorginho na minha seleção. Para você, Miller. Eu sigo o relator. Jorginho, grande partida ontem, joga demais. Ele merece estar na minha seleção. Daqui a pouco a gente vai ver. Eu quero saber do Miller se foi pênalti ou não foi, porque pro Alex foi pênalti. Quero saber pro Miller se foi pênalti ou não foi. A gente discutiu muito ontem no Mesa Redonda. Daqui a pouquinho vamos... Estamos de volta! 18 horas e 3 minutos. Para você que está chegando agora, é o seguinte, o Gazeta Esportiva está começando às 5h30 da tarde, todo dia. Então, pode adiantar o seu horário aí, tá certo? Seu horário de se esparramar no sofá e começar a curtir a gente esse final de tarde gostoso, tá? A gente fica juntinhos 1h30. O São Paulo não conseguiu segurar o Mirassol. Aliás, que campanha do Mirassol. E aumentou a sequência negativa no Brasileirão. Só piora a situação do tricolor. Invicto em casa no Brasileirão, o Mirassol recebeu o São Paulo e precisou de menos de 1 minutinho de jogo para abrir o placar com o Alisson, que aproveitou o cruzamento do Reinaldo. 1-0 Leão Caipira. Mirassol seguiu dominando o jogo e após bate-rebate, Christian Renato quase ampliou. Parou no Rafael. O goleiro São Paulino estava bem no jogo. Fez essa defesaça no escanteio cobrado pelo Reinaldo. E olha o Mirassol aí de novo, dessa vez com o Carlos Eduardo. Foi derrubado na área pelo Alan Franco. Após revisão do árbitro de vídeo, Matheus Candançan marcou o pênalti. Reinaldo foi para a cobrança, bateu no cantinho do Rafael para marcar o 11º dele no campeonato. 2-0 Mirassol, com direito à lei do ex. A primeira chance de gol do São Paulo aconteceu somente no segundo tempo, quando o Mailton achou o Tapia, só que o chileno isolou a criança. Resposta do Mirassol. Reinaldo colocou na área. A bola bateu no braço do Lucas. Mais uma vez, chama o VAR. E o árbitro assinalou o pênalti. Nessa oportunidade, quem cobrou foi o Carlos Eduardo, deslocando o Rafael para definir o marcador. Mirassol 1, 2, 3. São Paulo 0. Terceira derrota do tricolor seguida. E o Mirassol no G4. Acho que tenemos que hacer un mea culpa, un poco de autocrítica, mas acho que es continuo a creer, es confiar en este grupo. Sí, tal vez estamos perdiendo ese centímetro que antes a gente tenía para ser más agresivo. Sí, acho también que, por ejemplo, el juego de hoy puede conceder después de 1 minuto un gol. Y después fue 2 penaltis que tranquilamente a gente podía tener. Concedió por tener, porque no es... Aqui não se estava falando nem de tática, nem de estratégia. Fala, Miller. Olha, Michele, foi a vitória mais fácil do Mirassol no Campeonato Brasileiro, né? O Mirassol em casa, ele faz sempre, tem feito, no mínimo 2 gols, né, quando joga em casa.
Então o Mirassol está numa campanha brilhante, diferente do meu tricolor do São Paulo. São Paulo é um sinônimo de vexame, né? De fracasso nesse Campeonato Brasileiro. O time, praticamente, a temporada já acabou, os jogadores não estão mais com vontade nenhuma de ter um poder de reação positiva para poder sair dessa situação. 3 derrotas consecutivas é muito para um time grande como o São Paulo, mas infelizmente, Michele, o São Paulo não consegue ter uma reação positiva diante das dificuldades que está encontrando no Campeonato Brasileiro. Então ontem a derrota para mim não foi novidade, mas do jeito que perdeu é isso que me incomoda. Você não vê essa vontade de vencer, de superar as dificuldades como o Mirassol fez ontem e está fazendo no campeonato. São Paulo, junto com os grandes que eu comentei já, também está fazendo uma campanha vergonhosa no Campeonato Brasileiro. Almeja uma vaga, né, Xará? Na Libertadores, mas essa vaga está ficando cada vez mais distante. Daqui a pouco ele vai acabar tendo que se conformar em um lugar na Sul-Americana e pronto, né? O que é muito pouco para a realidade de um clube como o São Paulo. E não foi só nesse jogo que o São Paulo teve essa atitude. Contra o Grêmio mesmo, a gente falava aqui no dia do jogo do Grêmio, um dia depois, era pro Grêmio ter goleado o São Paulo se tivesse um pouquinho mais de qualidade. Agora há pouco nós falamos que o Grêmio é um time ruim e que meteu 3 no São Paulo poderia ter colocado muito mais se não fosse o Rafael, que fez uns 2 ou 3 milagres lá em Porto Alegre, né? E o Mirassol é o único invicto do Brasileirão ao lado do Flamengo, quer dizer, os dois são os únicos invictos, jogando em casa. Então, você pega um time desse, com confiança, em 4º lugar, indo para Libertadores, não perde em casa, você vai ter um comportamento desse jeito, assim, sem nenhum tipo de brio, de reação, vai tomar pau mesmo. Michele, sabe uma coisa que eu estava conversando com os São Paulinos, meus amigos, eles disseram a mesma coisa e eu concordo. Eles falaram assim, o São Paulo, a folha de pagamento é quase 30 milhões por mês. Nossa. A do Mirassol não chega a 5 e olhe lá, não chega. E você pode ver que o futebol do São Paulo não é um futebol de 30 milhões. É um futebol de menos 7 derrotas em 8 jogos. Então, parece que o Crespo tem um aproveitamento pior do que o do Zubeldia. Sim. A gente já vai mostrar isso. Mas as declarações do Crespo ontem eu não gostei. E aí eu vou querer saber por que as pessoas têm mais paciência com o Crespo do que com o Zubeldia. Mas daqui a pouco a gente vai analisar isso. Daqui a pouquinho, tá? Vamos abrir o nosso portal aqui do Gazeta Esportiva para a chegada do repórter Alexandre Silvestre ao Gazeta Esportiva. Boa noite, Silver. Essa semana vai servir para o tricolor tentar se ajustar? É o que o torcedor do São Paulo espera, Michele. Boa noite para você, querida, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O São Paulo colecionou ontem a 3ª derrota consecutiva. E no recorte das últimas 8 partidas, o São Paulo perdeu 7 de 8. Campanha negativa assim, parecida, semelhante, aconteceu em 1936, nos idos anos 30. São Paulo tinha acabado de ser refundado e teve um desempenho parecido com esse de agora. Que coisa, né? A casa tá caindo por aqui, Michele, mas projetando o futuro, o professor Hernan Crespo está confiante de que o São Paulo possa sim, pelo menos beliscar, é o que restou, uma vaguinha na pré-Libertadores. O São Paulo está em 8º lugar no campeonato, vai enfrentar o Bahia, que é o 6º. Está no G6 o Bahia, garantindo vaga na pré-Libertadores, sábado à noite no Morumbi. E o Crespo explica por que está confiante. Quais os motivos de tamanha confiança do argentino? Coloca ele para falar aí, diretor, por favor. A gente fica mais tranquila e agora está um pouco assim. Por quê? Porque as expectativas eram altas. E quem fez crescer essas expectativas? Quem? Os mesmos atletas, a mesma comissão. Por que agora não devo acreditar em que podemos ir à Copa Internacional? Vamos tentar o máximo para chegar à Copa Libertadores, que é o sonho de todos. Vai alcançar? Não sei. Vamos a fazer o máximo. E neste momento temos que, a ideia da gente é andar a recuperar esse centímetro aqui que falta. De um, de outro, de outro. E o que acontece? É 1 metro. 1 metro no futebol é muito.
1 metro, 10 metros, 1 quilômetro. Próximo jogo é o Bahia, pessoal. Repito, Bahia do Rogério Ceni em 6º lugar, o São Paulo 8º. São Paulo tem 8 pontos atrás do Bahia e o Bahia ainda tem um jogo a menos do que o tricolor. Ferrarese, sábado à noite, não estará à disposição do Crespo para esse jogo no Morumbi às 9h30 da noite, porque levou o 3º cartão amarelo, mais uma baixa do São Paulo. Mas de todos aqueles 11 jogadores no departamento médico, tem um que talvez volte, porque já está no estágio um pouco mais adiantado de recuperação física, ele que vem de lesão muscular. O zagueiro Tolói. Eu quero voltar, Michele, para falar desse retrospecto aí do Crespo, comparando com o Zubeldia, tá bom? Tá bom, Alexandre Silvestre, combinado. Já já você volta. Fala, Miller. Olha, Michele, os desfalques do São Paulo, que estão no departamento médico, não fazem falta. Dineno está no departamento médico. Oscar no departamento médico. Ah, o Oscar não fez falta? Sim. Mas a temporada do Oscar. Sim. A temporada dele... O Lucas, que é o melhor jogador de São Paulo, Michele, a temporada dele é ruim também. Mas a ver que é porque não tá bem, tá voltando, machucado, né? Mas é uma temporada que ficou devendo Ele deu também. título pro São Paulo. O Crespo, das poucas coisas que eu entendi na entrevista, ele foi muito rápido, em espanhol misturado com português, Michele. Olha, o treinador, quando tenta se justificar... Muito. Não dá, tem que ser sincero. Olha, o negócio é o seguinte, nós não fizemos uma boa partida, nosso time tá mal, 3 derrotas consecutivas, então nós precisamos dar a volta por cima, precisamos nos reencontrar primeiro com o bom futebol, para depois vir as vitórias. Desse jeito, a gente não consegue, como disse o Xará, uma vaga na Sul-Americana. Então, o momento não é bom. O Lucas mesmo ontem falou, em outras palavras, olha, a gente não tá bem, a gente precisa voltar a se reencontrar com o nosso bom futebol. Mas como você vai... Onde ficou esse bom futebol? Na altitude, em algum lugar? Mas esse bom futebol, acho que ele nunca chegou no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Tá. Nunca chegou. Então, o time do São Paulo, Michele, para mim, é um time, como eu sempre falei, é um time limitado. Essa limitação, essa vitória do Mirassol, Michele, para mim, só descortina aquela capa e mostra a realidade real do São Paulo. Que é essa aí. Entendeu? Um clube que tem salários atrasados, jogadores que não têm vontade nenhuma de jogar, já estão em ritmo de férias. Quer dizer, como que o torcedor vai esperar que o time possa dar uma volta por cima, ou em cima, acima de qualquer coisa? Eu acho que superar os seus obstáculos, ou os seus desafios próprios, primeiro, o São Paulo não consegue. Alex? É isso aí, o Xará falou tudo, escancarou a realidade e a gente não vê perspectiva, né? Aquela famosa luz no fim do túnel com esse elenco, você vai pensar o quê? O Luciano de repente vai virar o Careca. Se tivesse uma vela no fim do túnel, poderia ser... Nem uma vela tem. Tem o fósforo. Não tem nada. Tem a caixinha de fósforo. Não tem o que acender, o pavio tá curto. Exatamente. Gente do céu, que situação. Achei que a coisa ainda podia melhorar, Miller. Bom, o Alexandre Silvestre não foi embora, não. Silver, seguinte, hoje tivemos a nossa reunião de pauta e você fez um levantamento dos números do Crespo, é isso? Foi o nosso estagiário Vini que fez o levantamento, não vou mentir para vocês. Agora, eu quase tive um troço aqui quando o Alex lembrou de Careca, um dos meus maiores ídolos. Quase tive um ataque no coração e bem lembrado pelo Miller. Não é o salário que está atrasado, Miller, o salário da carteira está certinho aqui, mas a imagem, que é o bolo maior do que recebe o jogador, está atrasada sim, em 2 meses para uma parte do elenco e em até 3 meses para outro pedaço do elenco de jogadores de São Paulo, mas a diretoria está confiante porque existe uma transparência, o papo reto, então quando o dinheiro entrar, eles vão pagar os jogadores. E vão pagar um bicho extra se o São Paulo alcançar esse objetivo que sobrou. A pré-Libertadores, bicho extra. Vamos ao comparativo aqui, Crespo e Zubeldia. O primeiro recorte é o geral. Não estamos levando em consideração a primeira passagem do Crespo pelo São Paulo, quando ele levantou o Campeonato Paulista, tirou o São Paulo da fila contra o Palmeiras no Paulistão durante a pandemia, tá bom? Essa passagem recente agora, segunda passagem do Crespo, com o total de jogos do Zubeldia. Vamos lá, Crespo, 23 partidas,
10 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, aproveitamento de 47%. O Zubeldia, com muito mais jogos, tem um aproveitamento de 54%, portanto melhor. 82 partidas, 37 vitórias, 24 empates e 21 derrotas. O recorte só desse ano, dessa temporada 2025, fica mais evidente aqui, viu? 23 jogos, na frieza dos números. Crespo, 23 jogos, 10 derrotas. Vamos simplificar a conta. Em 23 jogos, o Crespo perdeu 10 vezes. E em 34 jogos do Zubeldia em 2025, ele perdera 8. Um abraço, um beijo e um carinho para vocês. Vamos voltar à tela, muito legal, Silvestre, os dados aí que grande Vinícius Salgado, nosso estagiário, grande talento aqui da TV Gazeta, apurou. Vamos colocar na tela de novo para o Miller e para o Alex fazerem essa análise. Olha lá, os números do Crespo. O Crespo, 23 jogos, o Zubeldia, 23 jogos, 10 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 47% de aproveitamento. O Zubeldia, o que é aquilo? 82 jogos, 37 vitórias, 24, 21, tal, 54% de aproveitamento. Aí, Michele, aí não dá para comparar, sabe por quê? Por quê? Porque aí, desde quando chegou o Zubeldia, que foi ele até o final da sua estadia no São Paulo, muito mais tempo que o Crespo. Ué, mas assim, a proporção... O Zubeldia ficou 1 ano e meio no São Paulo. O Crespo chegou agora. Essa é a comparação total, mas a comparação do ano de 2025, cara... Não, a de 25, sim. A de 25 eu concordo, mas essa não. Porque essa, o Zubeldia ficou 1 ano e meio no São Paulo e o Crespo chegou agora. Então não dá pra você comparar. Dá pra pôr de volta aí, ó, de 2025. Aí essa sim. pra mim chama atenção. Aí sim. Essa chama atenção ó, em 23 e é preocupante. Jogos, 10 derrotas e o outro 34 jogos... 8 derrotas. Que não enxergo de onde menos eu tô. derrota do que o Crespo, claro, na proporção. Então, e por que com o Crespo a coisa é mais leve? Não tem tanta cobrança, tipo, vamos sair o Crespo, ele foi campeão uma vez, só por isso. Não é isso não, Xará. Eu acho que é o seguinte, é porque o Crespo chegou agora. Então, muitos torcedores dizem assim, o Crespo é o menos culpado porque chegou agora, teve uma arrancada que tirou o time da zona de rebaixamento. Não é culpa dele. Então, muitos torcedores estão isentando o Crespo. Mas o fogão não tá mais fechado. O Zubeldia, exatamente. O Zubeldia já estava 1 ano e meio no São Paulo, já tinha um desgaste com a torcida. O Zubeldia não sabia mudar o time durante a partida. Então, ele tinha uma série de limitações que a torcida já queria que ele vazava logo. O torcedor fala isso. E o Miller fala o quê? Eu falo que a campanha do Zubeldia foi uma campanha fraca, ruim, e a campanha do Crespo, boa quando ele chegou. Mas nessa proporção, a campanha está fraca, porque 3 derrotas consecutivas, até porque também, vale lembrar, Michele, para dar um refresco para o Crespo, o Zubeldia, na maior parte do seu tempo, ele jogou com o time completo. O Crespo não. É verdade. O Crespo não teve o Lucas. Bem lembrado. Por quase 5 meses. O Caleri também, né? Caleri já acabou, só ano que vem. Quer dizer, então, o Zubeldia não. O Zubeldia teve esses jogadores em plena forma. O Crespo não. O Crespo não teve o Lucas em plena forma. O Pablo Maia voltou agora. Não teve o Rames Rodrigues. Exatamente. Ele conta, então já é piada. Michele, nesse ponto, eu isento o Crespo. Só, ponto. Mas o time tá jogando mal. Mas o fogão já foi ligado. Não tá mais só com a geladeira aberta. O fogão já tá começando a esquentar. Não, o fogão, fornalha. Na fornalha. Começou a esquentar. Começou a esquentar. Olha, novo contato com o Salazar, tá lá na Vila Belmiro. Hoje tem jogo. O que mais você traz pra gente, Salazar? Olha só, Michele, o clima na Vila Belmiro está começando a ficar com clima de jogo. O Thomas Jefferson vai mostrar para vocês a bilheteria da Vila Belmiro nesse momento. São 10.300 ingressos vendidos de maneira antecipada. Isso significa que, mais uma vez, a gente deve ter a Vila Belmiro praticamente lotada. Ainda tem gente ali tentando garimpar os últimos ingressos. Aqui do meu outro lado já está rolando aquele churrasquinho, aquela carninha antes do jogo, num bar famoso aqui da Vila Belmiro, bem na porta do estádio, por onde passam os ônibus dos jogadores. Aliás, estamos aguardando aqui. Vamos ver se hoje a gente vai ter o corredor de fogo como tivemos no clássico contra o Corinthians. Aliás, o Santos tenta manter esse embalo contra o Corinthians para um jogo tão importante
quanto aquele clássico. Isso porque o Vitória, na tabela de classificação, tem só 3 pontinhos a menos que o Santos. Vitória é o primeiro clube dentro da zona do rebaixamento, o Santos, portanto, o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Detalhe, o Santos tem 3 pontos a mais, mas tem um jogo a menos, o que faz toda a diferença. Mas deixa claro o peso, a importância desse confronto direto aqui na Vila Belmiro a partir das 9h30 da noite. E o retrospecto está todo a favor do Santos. O Santos ganhou do Corinthians na última rodada, o Vitória ganhou do Bahia no Clássico de Salvador. Por outro lado, o Vitória nunca venceu aqui na Vila Belmiro, Michele. Não venceu também nenhum clube neste Brasileirão como visitante. E não vence o Santos há quase 12 anos. Portanto, hoje por aqui o clima é completamente diferente. A situação do Santos não é confortável, mas está todo mundo confiante em mais uma vitória. E o clima começando a ficar com clima de jogo. Em compensação, o clima da temperatura, já fica esse serviço para quem está vindo para cá. Tá ventando, tá começando a chover e previsão de 15 graus na hora do jogo. Então, se você vem para cá, traga o casaco e, se precisar, até uma capa de chuva, viu, Mi? Você levou casaco, Salazar? Você levou casaco, capa de chuva, gorro, tudo? Eu não, Michele. Eu não, porque você sabe que eu não sou friorento. E a cabine da Vila Belmiro, eu acho que é a cabine mais quente do Brasil. Portanto, a gente não vai precisar. Agora, quem for para a arquibancada, esse vai precisar, viu? Certo, Salazar. Daqui a pouco você volta com mais. Vamos falar do Santos? Para seguir, diretor? Vamos seguir. A gente já falou do Santos, agora a gente vai falar do grande jogo, né, gente? Da rodada. Preparem os tambores, porque no Maracanã deu Flamengo no clássico contra o Palmeiras. Nosso repórter José Paes foi ao Rio de Janeiro para trazer a história que você assiste a partir de agora. Todos os caminhos, aparentemente do mundo todo, levavam ao Maracanã. E a pergunta por aqui era uma só. Quem vai repetir o gesto do capitão Bellini na Copa de 1958 e levantar a taça do Brasileirão de 2025? Première fois, et je viens ici parce que je voulais absolument supporter l'équipe du Flamengo. O Flamengo não tá com essa bola toda não, vai ficar no cheirinho tudo de novo. Flamengo! 3x0, Flamengo e Palmeiras fizeram a partida mais aguardada dessa 29ª rodada do Brasileirão. E não apenas por causa da posição dos dois times na tabela do campeonato. É que há 10 anos o Verdão não vencia o rubro-negro carioca jogando aqui, no estádio do Maracanã. O Palmeiras começou o jogo pressionando e pedindo um pênalti não marcado em cima do Gustavo Gomes logo aos 2 minutinhos do primeiro tempo. Falou para mim que ele achou, imagina, o quarto árbitro achou que foi pênalti e tinha que ir avisou para o VAR, mas o árbitro principal é o Comando Sampaio, eu conheço há muitos anos, acho que é um dos mais soberbos do futebol mundial. Eu falei para os árbitros muito tempo e que vocês jornalistas fizeram. Foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros, vocês foram sempre contra mim. Aí, aos 10, o Pedro girou para cima do Bruno Fux e deixou para o Arrascaeta mandar no cantinho do estreante Carlos Miguel. 1-0 Fla. O empate veio ainda antes do intervalo. No momento em que o Flamengo tinha um homem a menos em campo por causa da ausência do Léo Ortiz machucado, o Kelvin, de volta ao time titular do Abel, cruzou na área. E o Vitor Roque fez o 13º gol dele no Campeonato Brasileiro. 1-1. O rubro-negro voltou a ficar em vantagem quando o Bruno Fux derrubou o Pedro dentro da área e o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. O Palmeiras mais uma vez reclamou, agora de uma possível falta do Pedro no próprio Bruno Fux antes do lance do pênalti. O Jorginho chamou a responsabilidade na cobrança e anotou o segundo do Flamengo. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E
convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. O terceiro do time carioca saiu também na primeira etapa. O Pedro ganhou do Aníbal Moreno no meio e só parou no fundo do gol, 3-1. No segundo tempo, o Vitor Roque acertou o travessão do Rossi, enquanto o Gustavo Gomes chegou a diminuir para o Verdão no último lance da partida. Com o resultado para mais de 71 mil pagantes no Maracanã, o Flamengo atingiu os mesmos 61 pontos do Palmeiras, mas segue na segunda posição da tabela por ter uma vitória a menos que a equipe paulista. E segue o tabu. Muito orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, do primeiro ao último segundo, e dar os parabéns também ao Flamengo pela vitória. E se alguém está a reclamar é porque não está habituado a não ser ajudado, tá? Obrigada. É muita coisa para discutir sobre esse jogo. Primeiro, os dois times jogaram muito bem. Quem jogou melhor? Quem dominou o jogo? O Flamengo realmente merecia ganhar? Quero saber a opinião de vocês. Tentando deixar a arbitragem à parte. Deixa a arbitragem um outro capítulo. Foi um duelo dos principais times da América, não só do Brasil. O Flamengo foi certeiro, né? Foi efetivo, assertivo, conseguiu consolidar as chances que lhe foram oferecidas, inclusive pelo próprio Palmeiras, com falhas bizarras individuais, né? Do Bruno Fux, do Aníbal Moreno. E o Flamengo é mortal, você não pode facilitar as coisas para o Flamengo, que tem qualidade maior do que qualquer outro time. Arrascaeta, Pedro, esses caras são demais, né? Se você der uma chance, já era. O Palmeiras, primeiro tempo, conseguiu até jogar bem, igualar as ações e até ter mais posse de bola, mas não adianta ter posse de bola e não consolidar uma posse de bola em criar oportunidades e fazer gols. O Palmeiras teve 8 escanteios contra 1, teve mais finalizações, só que isso não ganha jogo. Placar final 3-2, com o segundo gol sendo feito nos acréscimos, que não mudaria mais a história do jogo. O Palmeiras não é que jogou mal, mas também não foi o suficiente para ganhar do Flamengo. Na bola, o Flamengo mereceu. Olha, Michele, tecnicamente, na individualidade, quando a individualidade do Flamengo, os jogadores jogam bem, a individualidade faz a diferença. Tá. Né? Citado aí pelo Xará, Arrascaeta, Pedro em especial, e o Jorginho na parte defensiva, eles jogaram muito bem ontem. Então essas individualidades, né, fizeram com que o Flamengo vencesse o Palmeiras. O Palmeiras não criou, só criou essa chance de gol com o Vitor Roque, que fez o gol de cabeça. Depois não criou mais nada. Quer dizer, então é muito pouco para um grupo do Palmeiras que é líder do campeonato. O Flamengo também é líder, só perdendo no critério de desempate. Qual que é o critério que define? Uma vitória. Tem vitória lugar que põe o Flamengo na frente, né, Alex? O Palmeiras tem uma vitória a mais. O Flamengo tem uma vitória a mais. O Palmeiras tem uma vitória a mais. Isso, o Palmeiras tem uma vitória a mais. Então por que estão colocando o Flamengo na frente em algumas tabelas, Alex? Porque aí, sem querer, acho que talvez inconscientemente, né? Teve uma emissora hoje que colocou o Flamengo em primeiro, o Palmeiras em segundo. Exatamente. Mas acho que é porque a vontade, às vezes, é tão grande que acaba naquela... Né, Vamos falar da arbitragem agora. Vamos falar da arbitragem. Então, para resumir, Michele, o Flamengo mereceu a vitória. Tecnicamente falando, como bola, mereceu a vitória. Então, vocês dois concordam que o Flamengo mereceu. E foi pênalti lá no Gomes, do Jorginho? Muito. Foi muito pênalti. Pênalti indiscutível. Muito. Pênalti, até porque o Jorginho em nenhum momento quis disputar a bola em igualdade de condição com o Gomes. Ele única e exclusivamente se propôs o quê? Decidiu empurrar o Gomes, em outras palavras. Olha, empurrou claramente, desequilibrou o Gomes. Contra a imagem a gente não pode brigar, né? Contra fatos não há argumentos aí. Um pênalti claro aos 2 minutos de jogo, né? Quer dizer, gente, mas tem que tocar o hino do Flamengo. Desculpa, gente, o Palmeiras perdeu, diretor. Quer dizer, o Palmeiras poderia ter feito 1-0 e foi um outro jogo, claro, mas até aí, paciência, o Palmeiras também não pode se escorar só na arbitragem para justificar a derrota. Aquilo que a gente falou no jogo São Paulo e Palmeiras, eu mantenho por coerência. O São Paulo tinha todo o direito de reclamar do pênalti não marcado, mas também não poderia ter tomado 3 gols em 25 minutos. O Palmeiras também teve um jogo inteiro para tentar fazer uma outra coisa que não isso que fez a ponto de perder o jogo. Ainda conseguiu fazer 1-1, né, com o gol do Vitor Roque, mas depois falhou de forma bizonha. E aquele lá que tirou, quem foi aquele que tirou o jogador assim da frente? Não, fez aí assim? É o lance do Danilo com o Vitor Roque. Você acha que não foi nada, né, Miller? Ali, para mim foi falta de VAR ali.
Para mim, o Godoy, que para mim é um comentarista excelente de arbitragem, aí, ó, ele disse que foi falta nesse lance aí. Para mim, o Simon falou que foi falta, o Loebening falou que foi falta. Foi na origem que você estava falando. Aí, ó, esse lance aí, a origem do lance. Esse lance originou a jogada do pênalti pro Flamengo. Isso. Né? O Pedro, exatamente. O pênalti foi, só que antes teve essa falta que o árbitro, também não foi dada. O árbitro não deu então, e o VAR não fez a análise do lance. Aquilo que eu falei, Michele, ontem, o Wilton, o que ele fez? Ele usou os mesmos critérios para essas 3 jogadas. O empurrão do Jorginho, esse empurrão aí do Danilo e o empurrão do Gomes no Arrascaeta. Ele não deu falta, quer dizer, ele usou critérios errados, porque nesses 3 lances, para mim, houve a falta. Sobe o som, Pachecão, porque tem flamenguista que vê o programa também. O diretor é palmeirense, mas tem que reverenciar quem ganhou. Tô de olho. Bom, agora a Marina Buffon está chegando para a nossa conversa com mais uma polêmica do jogo de ontem. Não é possível, mais uma polêmica. Boa noite, Má. Saíram as análises do VAR do jogo do Verdão? Saíram sim, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estava ouvindo vocês falarem aí sobre se foi, se não foi pênalti no Gomes, também se foi ou não foi falta antes do pênalti marcado em cima do Pedro. Então a gente traz para vocês aqui agora esses 2 lances, essas 2 análises do VAR. Relembramos que agora a CBF divulga esses áudios sem nem mesmo ser necessário o árbitro ir até a cabine do VAR para analisar o lance de fato, justamente por conta daquelas polêmicas todas no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Primeira análise para vocês, então, é se houve ou não o pênalti, segundo o VAR, em cima do Gustavo Gomes. Vamos ver. Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda, Wilton, aguarda. Para, com esse empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Ok, solte em velocidade. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já, vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta. Okay. Wilton, pode seguir o Wilton. Pode seguir. Okay. Existem 2 braços na costa, os 2 braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Tá aí então a análise do VAR, o árbitro Caio Max Augusto Vieira, que fala para o Wilton Pereira Sampaio, então, que não foi pênalti para a jogada seguir. E depois, então, há uma análise um pouco maior, a gente separou alguns trechinhos para vocês verem já quase no final do primeiro tempo, o lance em que é pênalti em cima do Pedro, mas o Palmeiras reclama tanto de uma falta no início da jogada em cima do Vitor Roque, depois uma falta do próprio Pedro em cima do Bruno Fux, que acaba cometendo a penalidade. Vamos ouvir. O penal está confirmado, Wilton, só estamos checando o app. O pisão é claro. Da possível falta que tem lá, a partir do momento que ele joga essa bola para trás, não tem mais verticalidade e a equipe está totalmente no seu campo de defesa e postada, tá? Perfeito. Não precisa falta aqui agora de ataque, tá? Wilton, já foi checado 2 possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante, que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? Então aí então as 2 análises do VAR, dos 2 principais lances reclamados aí pelo Palmeiras, depois da partida, na súmula. O árbitro Wilton Pereira Sampaio acabou divulgando ali por que ele expulsou tanto o João Martins, auxiliar técnico do Verdão, quanto o Joaquim Piquerez, lateral esquerdo. Ambos ali foram reclamar depois do apito final, da arbitragem e tudo mais. João Martins foi expulso porque disse ali que sempre está nos prejudicando, né? O Wilton Pereira Sampaio está sempre prejudicando o Palmeiras e está de marcação com o clube. E o Piquerez também, segundo o Wilton Pereira Sampaio, disse: você veio aqui roubar
derrubar a gente, né? No caso, o Palmeiras. Isso tudo depois da partida. E além disso, Michele, antes de devolver para vocês comentarem umas outras falas aqui, o diretor de futebol, o Anderson Barros, acabou também soltando uma nota oficial após a partida, depois das declarações tanto do Boto quanto do Felipe Luiz, técnico do Flamengo, em que ele diz o seguinte, ó, abre aspas aqui então para essa nota do Anderson Barros. Diferentemente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Ele começa a nota dessa forma e depois, em alguns trechos, ele vai dizer: é inaceitável que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo. Lá no finalzinho da nota, o Anderson termina da seguinte forma: pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar. O que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos. Ou seja, mais polêmica no dia seguinte a essa final antecipada do Campeonato Brasileiro. Michele. Obrigada, Marina, por todas as informações. E aí, Alex? É uma guerra de narrativas aí que foi de braço, aquela instituída, queda de né? braço. O problema é que o Flamengo tem uma torcida imensa e como o Palmeiras também incomoda muita gente, os torcedores dos outros clubes rivais, não só os flamenguistas, mas os corintianos, são paulinos, acabam se juntando, inclusive na imprensa, né, com vozes ativas na imprensa, fazendo um barulho, um movimento que são um movimento desproporcional à realidade dos fatos. É só ver o que aconteceu com Ramon Abate Abel depois do clássico São Paulo e Palmeiras. O cara foi praticamente escorraçado, acabaram com a vida do cara e a carreira dele, nunca mais apareceu, nunca mais foi escalado. E hoje, nem de longe a gente vê uma repercussão como foi aquela do Ramon Abate Abel com o Hilton Pereira Sampaio com o VAR. Tem que fazer a mesma coisa com o VAR e com o Hilton. Cara, e cadê a isonomia? Afastá-los. Então, mas você acha que o Hilton vai ser afastado? Não. Não vai. E o Abate Abel talvez não volte a apitar esse ano. Até então, porque a reclamação tanto de Flamengo quanto do Palmeiras é muito nada. Diante daquela aclamação que o João Paulo fez. Exato. Então, sabe, não tem sentido o que foi feito em um lado e em relação ao que está sendo feito agora. Tem que servir para todos os árbitros, né? E VAR, não, Xará? É verdade. E o pior é que ontem a CBF resolveu colocar na cabine do VAR não só o Caio Max, que é um péssimo VAR, mas um árbitro FIFA, para ajudar na redução de diferença de hierarquia entre o Wilton Sampaio, que está no campo, e a cabine do VAR. O Rafael Klein, que é o gaúcho grandão da FIFA, estava lá no VAR. E também é conivente, responsável pelos erros de ontem, porque eles não foram capazes de perceberem os erros que aconteceram em campo e tentar salvar a arbitragem do Wilton Sampaio. E isso não fizeram. Então, um show de horrores em todos os lados, inclusive na imprensa. Um detalhe só, Michele. Se eu fosse o Wilton, o VAR falou isso, ok, deixa eu ver no monitor se realmente é isso. Custa, né? Custa nada fazer isso. Melhor ver, né? Melhor ver. Quer acompanhar de pertinho a entrega do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro? Quer? Então ajude a eleger os melhores da temporada e concorra a um par de convites. Para isso, é só entrar no site troféumesarredonda.com.br e escolher os melhores em cada posição e depois participar do concurso cultural. As 3 histórias mais criativas envolvendo algum dos premiados nas 21 edições anteriores serão nossos convidados de honra para o evento do próximo dia 8 de dezembro. Vamos ver quais são os favoritos do povo nas ruas de São Paulo. Bastante gente do Palmeiras, com certeza. Gustavo Gomes não pode faltar nessa seleção, ainda ser o capitão da seleção. Vitor Roque com certeza tem que estar. Flávio Lopes também. Esses 3. E aí tem mais, né? Piquerez, acho que tem uns 4, 5 do Palmeiras que tem que estar com certeza na seleção. Tenho uma desconfiança que ele é palmeirense. Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva? O técnico Dorival Júnior comentou sobre a oportunidade de voltar a contar com o trio Jim, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Foi a primeira vez dentro do campeonato, depois aí de, não tenho certeza, mas acredito que umas 22, 23 partidas que eu aqui estou. Nós tivemos pela primeira vez esses 3 jogadores juntos, ainda faltando naturalmente Carrillo, o próprio Martínez, André, que ficaram de fora, talvez me falhe aí um ou outro nome.
Nós tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e, às vezes, poucos se lembram dessas situações. Fomos buscar alguns garotos da base que ninguém acreditava, que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem eram, que não tinham assim uma ascensão nas suas categorias e aos poucos esses garotos vêm nos dando uma resposta. O que vocês acharam desse triozinho aí? O Dorival Júnior pouco conseguiu ter em campo, né, ao mesmo tempo, os 3 jogadores. E quando ele tem, a gente percebe a diferença. Porque por mais dificuldades que o Corinthians tenha, quando você tem jogadores com mais qualidade em campo, as chances são maiores de você conseguir bons resultados. E eles jogando, já deu para perceber uma diferença. Embora ainda não tivesse os 3 não tivessem feito o Corinthians jogar demais, nossa, que espetáculo, que show, mas você já percebe um time melhor, mais qualidade, toques mais refinados, então cresce a produtividade da equipe e a chance, consequentemente, é maior de você ganhar os jogos. Então, é isso. É bem verdade, Michele, que o Ramon Dias teve esse trio em plena forma o ano passado. No auge ali. Aí tá tudo certo, beleza. Por isso que o time teve aquelas 9 vitórias consecutivas. Mais um pouco. O Dorival não teve esse trio em plena forma. Eles jogaram a última partida agora, mas os 3, tirando o Roberto, os 2, Memphis e o Garro, fora de forma, sem ritmo de jogo. Então, a dinâmica deles não é a dinâmica plena. Mas como o Memphis tem ritmo de jogo? Se lá na Holanda ele joga, faz gol lá, e tudo. Igual o Rames Rodrigues. Mas no Corinthians ele não tem jogado. Ele tem ritmo de jogo para a seleção. É isso? Exatamente. Acho que é igual o Ramos Rodrigues, tinha ritmo de jogo para a seleção. O Ramos na seleção arrebentava. No São Paulo ele nem entrava. Então, o Memphis ainda entra. O Memphis entra, mas ele não tem sido protagonista nas partidas do Corinthians. Ainda não. Não tem sido tão constante como ele foi constante quando chegou, nem constante e nem decisivo, como era antes. Bom, vamos agora. Sequência de jogos do Corinthians nessa reta final do Brasileirão. Vamos ver o que dá pro Corinthians? Olha só. Vamos ver se dá para ganhar? Vocês falam, ó, dá para ganhar vitória, derrota ou empate. Vamos lá. Vamos somar os pontos. Corinthians contra o Vitória. O que vocês acham? Ganha? No Barradão. Para mim, é o Vitória brigando para não cair. Dá com Vitória. É um jogo mais complicado. Você acha que o Vitória ganha? Para mim, Vitória ganha. Eu acho que o Corinthians ganha. Tá bom. Bom, Grêmio, Corinthians e Grêmio. Corinthians ganha. Casa da Grêmio, da Corinthians. Não, da Corinthians, aí sim, 3 pontos. Corinthians Bragantino, da Corinthians. Onde é o jogo? Da Bragantino. Difícil, hein? É em Bragança. Da Bragantino, pra mim. Eu pus da Corinthians. Não, eu vou tirar o do Vitória. Pra você, o Corinthians vai ser campeão, eu sei. Corinthians e São Paulo. Corinthians e Ceará. Da Corinthians. Não, é Corinthians. Da Ceará tá mal da Corinthians. Corinthians e São Paulo. Onde é o jogo? Na Neoquímica. Corinthians. Da Corinthians. Pra mim só não deu contra o Vitória. Corinthians e Cruzeiro. Não, aí não. Aí dá Cruzeiro. Cruzeiro é mais time. Aí dá Cruzeiro. Aliás, é o adversário da semifinal da Copa do Brasil. Já é um aperitivo. Já dá pra fazer uma análise bem importante pro jogo. Já é um aperitivo. Aí é Corinthians e Botafogo. Um jogo mais complicado. Vou botar Botafogo. Tá lá em cima na tabela, hein? Vou tentar fazer... Vou botar Corinthians, sabia? Vou tentar uma coisa realista. Eu vou botar Corinthians. Corinthians e Fortaleza. Vou botar um empate aqui. É empate. Lá em Fortaleza, empatezinho tá bom. E Corinthians e Juventude da Corinthians. Onde é aqui? Da Corinthians. Pô, agora eu vou só. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 3, 15, 16. Pra mim dá 16 pontos também. E aí, Corinthians foi pra onde? Esses 16 pontos... Vai pra 52. É vaga na Sul-Americana. Corigão! Não é nem pré-Libertadores. É o que o Mirassol tem hoje. É o que o Mirassol tem hoje. Mas então, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, teria que ganhar 1, 2, 3, 4, 5. Não é simples, né? 5 e empatar 1. É possível. Tudo isso aqui é uma brincadeira. Palpite. É uma dinâmica, né? Mas... Vai terminar aquele assunto? Você terminou suas contas? Deu 16? Terminei, deu 16 pontos. É muito difícil o Corinthians ganhar 5, perder 3 e empatar 1? É difícil, é. É difícil. É difícil, mas a gente tá fazendo uma brincadeira aqui, né? Mas de repente... Difícil mas não é impossível. Não, impossível não. Você pega porque nada aí... é impossível para o Corinthians. Você pega aí um Fortaleza fora, de repente o Corinthians ganha. Até agora, a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma campanha ruim. É ruim? Então não vai conseguir nada disso, gente. Até agora é ruim. Eu não sei. Faltando gente, o quê? Eu mudo de opinião. Pro Corinthians faltam... 10 rodadas, né?
Eu sou uma pessoa que muda de opinião. Que signo você é? Eu sei lá. Eu mudo, eu sou geminiana, então às vezes eu mudo de opinião. Eu posso achar uma coisa e de repente eu acho outra, me dê argumentos. Agora tem pessoas que não mudam nunca de opinião. Agora tem uma notícia sobre as finanças do Corinthians. Ai, toda vez, todo dia. Não vai me dizer que tem transfer ban. Todo dia. De novo. Não vai me falar que tem outro transfer ban. O clube atrasou uma das parcelas da Câmara Nacional de Resolução de Disputas e sofreu mais um transfer ban, que é a proibição de inscrever novos jogadores. Em nota, o clube afirmou que planeja quitar a parcela atrasada ainda hoje. A gente lembra que o Corinthians também tem um outro transfer ban na FIFA por dívida pelo Félix Torres com o Santos Laguna do México. Nossa Não adianta cobrir um santo e descobrir outro. Tem até o quê? Até o fim do dia? Até 11h59 da noite, é isso? Sim, mas tem o Félix Torres ainda. Vai ser o terceiro. Daqui a pouco perde música, perde ponto. Você paga um transfer ban e fica 2. O que acontece quando tem 2 transfer? Não, quando tem 3, você tem sanções mais graves. Você perde pontos no campeonato. Exatamente. Gente, vamos quitar logo isso. Vamos, Já né? tem 2, né? Faz outra vaquinha, quem sabe. Para com isso. Bom, agora, resultado da enquete, a derrota para o Flamengo pode abalar o Palmeiras para o jogo da Libertadores? Acho que não, né, gente? 80% dos votos. Até porque não foi aquela derrota assim, se fosse uma derrota 3-0. É isso. Né? Não, mas não foi o caso. Não foi. Marina Buffon, vou parar tudo, pera um pouquinho. O que aconteceu? André Costa, do site gazetesportiva.com, acaba de avisar que o Corinthians pagou essa dívida do transfer ban. Acabou de pagar. Olha o Pix. Olha o Pix do Corinthians. Cadê o clim? Caiu. Aquele barulhinho. Acabou de pagar. Não tem mais a dívida. Fala, o cara que parcela o carro? Quando vai vencer a terceira, ele paga a primeira. Não, mas é o seguinte, ainda falta o outro transfer ban, do Félix Torres. Tô falando. O da FIFA, mas pagou o transfer ban de Quando quem? chegar a 3, pagou. Da CBF. Pagou o transfer ban da CBF. Tá pago! Foi só a gente falar no Gazeta Esportiva que tá pago. Assim que é Demos bom. sorte, né, pro Corinthians. Ele pagou, tá tudo pago, gente. Então a situação tá mais tranquila. Muito bom. Agora a Marina Buffon volta para fechar o noticiário do Verdão. Não dá tempo do Palmeiras ficar lamentando, né, Marina? Não dá não, Michele. Hoje, por exemplo, o Palmeiras já se reapresentou aqui na Academia de Futebol, iniciou seus preparativos para esse jogo importantíssimo da quinta-feira. Palmeiras enfrenta a LDU pela ida das semifinais da Copa Libertadores, jogo às 9h30 da noite. O Palmeiras treinou hoje, treina amanhã, depois já viaja lá para Quito, a mais de 2.700 metros acima do nível do mar, vai ter altitude sim. Palmeiras treina por lá na quarta-feira e na quinta tem esse jogo, portanto, aí de ida das semifinais contra a LDU. LDU que eliminou o São Paulo, eliminou o Botafogo, enfim, está fazendo aí o terror dos brasileiros nesta Libertadores. O Palmeiras que ainda não perdeu, está invicto na competição. Em relação aos jogadores que estão lesionados, o Everton, Paulinho e Lucas Evangelistas não são retornos aí para essa partida, então o Palmeiras não vai ter nenhum retorno do departamento médico, apesar desses 3 atletas terem ali treinado hoje em campo ali com o departamento de saúde do clube. Por outro lado, não há nenhum suspenso, então os cartões foram zerados, né, depois ali da fase anterior, então o Palmeiras não tem nenhum suspenso para essa partida. Carlos Miguel deve seguir no gol. São 2 opções, ou Carlos Miguel ou Marcelo Lomba. Ele deve seguir no gol, já que foi a escolha por ontem aí do técnico Abel Ferreira. Kelvin, que também estava machucado ontem, estava na lateral direita, deve permanecer aí também no setor. E por hora, Michele, em questão de treinamentos e preparação para esse jogo importantíssimo da quinta-feira, é isso. Palmeiras volta a treinar amanhã e depois então viaja para o Equador. Muito obrigada, Má, por todas as informações. Diga, Alex. Bom, o Carlos Miguel tem que ser mantido, para mim, né? O Bruno Fux também tem que ser mantido. Apesar de ter tomado os 3 gols. Tudo bem, não falhou em nenhum gol. O Bruno Fux falhou no jogo, mas ele tinha acabado de conquistar a posição de titular. Quando um jogador luta tanto para ganhar uma vaga, ele entra, ganha, falha. De repente... Você prefere ele do que o Murilo? Nesse momento, sempre que o Murilo já vinha mal, ele não vinha bem, sabe? Então... Eu mantenho os dois e acho que o Abel vai manter, inclusive, o time que iniciou o jogo contra o Flamengo. Você gosta desse time que iniciou ou você colocaria o Murilo de volta ou trocaria o Carlos Miguel pelo outro goleiro? Não, o Carlos Miguel tem que continuar. Tá. Eu só colocaria o Murilo. Acho que na pegada o Murilo é mais jogador que o Fux.
Agora acabou a Gazeta Esportiva. Pronto, de Corinthians pagou a dívida, tudo certo, discutimos tudo, encerramos. Podemos dormir. Agora podemos ir para casa. Pessoal, muito obrigada pelo carinho de vocês. Miller, Alex Valeu, Miller, Mi. um beijo. A gente se encontra amanhã. Jornal da Gazeta. Tchau.